Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, amadas, hoje nós vamos falar do Exu Morcego. Bom, primeira coisa que quando a gente vai falar de Exu e de Pombagira e seus médiuns, a gente acaba chamando muitas pessoas novas no canal. Portanto, eu tenho que dizer essas coisas. Querido, seja bem-vindo. Deixa eu deixar uma coisa clara. Igual não é a mesma coisa que semelhante, tá? Então, eu falo da essência do Exu. Como o Exu, ele se manifesta na vida daquele médium, nas suas consultas, qual é a expressão espiritual desse Exu. Então aqui tem uma playlist, série Exus e Pombagiras. Aí você vai lá na playlist e lá vai ter o quê? O que todos os Exus, entre aspas, fazem. Quais são os caminhos, a missão, a função do Exu. Aí nós vamos no Exu específico, no caso de hoje, Exu Morcego, tá? Então você veja o que é semelhante. Existe uma diferença do jovem iniciante para o médium que já está maduro, já tem a vivência com o Exu. Então, possivelmente, alguns aspectos você ainda vai conhecer. Outros aspectos, para os médiuns mais maduros, já superaram, já estão bem à frente. Então, tem que ter essa mente aberta para entender que é um contexto de essência, tá? Outra coisa, por exemplo, eu vou falar do Exu Morcego. Então, se ele é do cruzeiro, se ele é das almas, se ele é do inferno, é Exu Morcego. Então, caso ele seja, por exemplo, um Exu do cruzeiro, aqui tem outra playlist dos reinos. Aí você assiste o Exu Morcego e depois vai lá na playlist Reinos e você vai ver o quê? Como os Exus e as Pombagiras do reino, do cruzeiro, das almas, atuam, tá? Outra coisa, eu não conheço todos os Exus e todas as Pombagiras desse universo, tá? Então eu conto aqui as minhas experiências. Então por isso que é muito importante o comentário dos médiuns, porque eles enriquecem o vídeo. Então, vira um material de estudo, porque a pessoa vem, assiste meus vídeos e depois vai nos comentários. E ali os médiuns arrasam, porque enriquecem o vídeo. E assim, a gente vai honrando o seu Exu Morcego, a falange dele, e edificando também. Porque Exu, ele gosta de honra, ele gosta de prosperidade, ele gosta de ser reconhecido. Então faz parte desse processo nós honrarmos os nossos Exus e Pombagiras da maneira que nós podemos. Uma delas são os comentários. Outra coisa, exemplo. Eu não conheço o Exu Morcego de um dente, o Exu Morcego de 3 asas, o Exu Morcego das 3 capas. Não. Então, caso o teu Exu Morcego tenha um outro nome, Exu Morcego dos 2 dentes. Exemplo. Eu não vou saber te responder. Aí o próprio Exu tem que te contar o porquê que ele tem esse outro nome associado. Faz sentido? Mas a essência do Exu Morcego é onde eu vou tentar ao máximo me aproximar e deixar com que isso fique bem expressivo. E isso serve também para outros vídeos que você for assistir de outros Exus e de outras Pombagiras. Acontece muito. A minha é a Pombagira Rainha das 7 Encruzilhadas,
rainha da estrada, rainha do cruzeiro. Acontece demais. O meu Exu é o Exu Caveira do cemitério das 7 profundezas da Catacumba. Aí é o próprio Exu que tem que contar, né? Porque daí é demais. Como é que a gente vai conhecer todos e todos? Mas se eu conhecer, eu falo, tá bom? Então, essas explicações, elas são muito importantes para quem está chegando no canal agora, porque quem já está no canal já sabe e já entende o meu jeito de fazer os vídeos, que eu conto a história do meu jeito. Então eu começo aqui, vou aqui, depois eu misturo tudo e faz todo sentido para vocês. Então vamos lá. Salve seu Exu Morcego, que o Senhor me capacite nesse vídeo, para que eu consiga honrar o teu nome, tua falange e tua egrégora, o melhor e da maneira melhor que seja possível. Eu conto umas histórias para mim mesmo. Isso são coisas que eu invento, tá? Para fazer sentido. E eu acho que quando eu estava sempre nos meus caminhos, quando eu ensinava as pessoas, isso fazia sentido para as pessoas. Então, eu procuro colocar isso nos vídeos. A gente tem que pensar numa época, lá atrás, no tempo ainda que se cozinhava com lenha, tá? Que não existia nem fogão. Os antigos, a nossa espiritualidade, ela veio de comunidades. A nossa espiritualidade, nossa macumba, umbanda, candomblé, quimbanda, nossa espiritualidade veio desses antepassados que eles não eram privilegiados, eles não eram de comunidades e tribos ricas, senhores feudais, eles não eram nada disso, né? Então muitos eram imigrantes, muitos eram índios, muitos eram várias outras coisas. Partindo desse princípio, para entrar no Exu Morcego, eu criei essa história para colocar da seguinte forma. Imagina o Francisco, que morreu. E por conta das habilidades dele, por conta do tipo de vida que ele teve, por conta das experiências que ele acumulou na Terra, a hora que ele desencarnou, ele chegou lá, no reino de Exu, e falaram assim: meu companheiro, você vai virar um Exu, mas você tem determinadas habilidades incríveis. Você vai ser um Exu muito poderoso. Qual o nome que nós vamos te dar, Francisco? Para que os humanos, os mortais, esses homens da terra, que não têm acesso a conhecimento no sentido de livros, nem existe internet, pensa na fogueira. Como que eles vão compreender a sua vibe, a sua energia, a sua transmutação como Exu? Eles pensaram, um olhou para o outro. Você lembra o morcego. Você lembra o morcego. Então vamos lá? Vamos. Então a partir de agora, a partir de você, nós vamos criar a falange do Exu Morcego. Faz sentido? Porque o nome, ele tem que ter sentido para aquelas pessoas que começaram a desenvolver a espiritualidade naquela época. Porque hoje a gente já pegou muita coisa pronta. A gente segue o bonde, a gente entra no trem e vai embora. Mas eles lá atrás, aqueles médios que começaram a incorporar um tranca-rua, uma padilha, uma mulamba, uma rosa caveira e um Exu Morcego, eles assim... tiveram todo esse trabalho junto com o seu Exu de construir o nome, de construir a espiritualidade. É a mesma coisa. Eu chego aqui agora e falo assim: gente, eu estou recebendo a Zuleika das 7 Trevas. Ela é a pombagira que vem do planeta de Saturno. Imagina isso que eu acabei de inventar falando aqui no YouTube. O quanto que eu ia ser xoxado. Exatamente isso. Os primeiros médiuns, seja
e não importa o Exu e a Pombagira, quando começaram a incorporar, naquela época, mediante ao que se tinha na mão, com certeza, eles foram xoxados. As pessoas caçoavam. E hoje nós temos essa coisa pronta. Então, esse médium, esse Exu morcego, apesar de parecer que eu tenho que construir um contexto, isso tem a ver muito e plenamente com as habilidades do Exu morcego e seus filhos, seus médiums, por conta dessa construção, que vocês vão entender lá na frente do vídeo, por conta dessa habilidade de andar em caminhos escuros, em caminhos não percorridos, em sair da caverna, em buscar o seu alimento, em visão noturna, um pouco, mas a sensibilidade, o radar, a percepção, o voo, tudo isso vai descrever perfeitamente o nosso Senhor, o nosso Lorde Exu Morcego. Associando essa criação do Sandro de Oyá, do Francisco virar Exu Morcego, tá? Essa história que eu inventei, aí a gente vai pensar primeiramente no animal. Você sabia que o morcego, além de ser um mamífero, né, ele transporta os filhotes. Pega com as patinhas, com as garrinhas, eu não sou biólogo, gente. Pega lá com as patinhas dele e transporta seus filhotes. E diz, né, que por serem mamíferos, os peitinhos onde amamenta o filhote, está embaixo das axilas, né? Então eles transportam seus filhotes. O que será que isso está dizendo do seu Exu morcego? Está dizendo que Exu, que carrega seus médiuns, transporta de um local para outro, é movimento, é caminho, é coisas novas, transporta, cuida. Esse momento, esse local está oferecendo perigo. Esse momento, esse local não dá mais dinheiro. Esse momento, esse grupo de pessoas que eu estou aqui não está me entendendo, não está servindo ao propósito. Aí o seu Exu morcego cata o seu filhote, o seu médium, e sai transportando para outra região, para outro local, para outra comunidade. Para quê? Para que o filho dele não fique parado. Olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Então, essa habilidade, quando eu estou falando do Exu morcego e dos seus médiuns, para um ocultista, para um magista, são pontos fundamentais de evocar o Exu morcego para auxiliar nesses trabalhos. Quando vocês assistem, por exemplo, a Rosa Caveira, Mulambo, seu Tranca-Rua, seu Sete Encruzilhadas, que está aqui no canal, e você identifica aquela situação, aquele problema, e vê que ele possui aquela habilidade em resolver, mesmo que você tenha o seu Exu, qual é o prejuízo, gente? Traz seu Exu e traz o Exu morcego. Quantos e quantos trabalhos eu cruzo Padilha com Mulambo? Quantos? E eu não tenho Mulambo, mas eu não vivo sem ela. Não vivo sem Mulambo. Amo. Então, a sabedoria de conhecer o Exu não é apenas para o médium, é para rituais, é para magias. Então, vamos continuar, porque tem muita coisa interessante do seu morcego, desse Lorde, daqui para frente. Vocês que são médiums do Exu morcego, outro aspecto importantíssimo que diferencia o Exu morcego dos outros Exus
é porque a fome desse Exu é imensa, a fome desse Exu é intensa. Vou explicar por quê. Eu vou tentar associar ao morcego mesmo. Então, o que acontece? A maior parte das aves, elas conseguem planar no ar. Então, elas gastam menos energia. Menos é ótimo. Menos energia. Faz sentido? Tá. O morcego não. Cada vez que ele movimenta suas asas, ele gasta energia. E muita energia. Ou seja, para ele sair dessa árvore e voltar para a sua caverna, ele vai desprender de muita energia. Olha os cachorros uivando. Seu Exu morcego deve estar passando por aqui. O que acontece? Nossa, mas é muito cachorro mesmo. Então, o que acontece? Isso mostra que para vocês que são médiums do Exu morcego, vocês não vão ter um caminho normal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que todo mês eu dou um agrado para o seu tranca-rua, que é meu Exu. Ótimo, que maravilha, ele aceita, ele fica tranquilo, ele movimenta a minha vida, ele me ajuda, biriri, bororó. O seu morcego, ele tem uma fome, por conta dessa energia, desse movimento, que vocês... É uma coisa assim impressionante. Se ele estiver mal cuidado e mal alimentado, as coisas vão estagnar. Se você achou que você já deu muito e que está tudo bem, pergunte para ele, porque provavelmente não vai estar. Toda vez que você fala assim, você quer alguma coisa, meu velho? Quero. Você quer alguma coisa, meu velho? Quero. Ele sempre vai querer. Então, uma outra que eu vou falar mais para frente, mas isso vai de sementes, isso vai de frutas, isso vai de cortes, isso vai de... Você sabe que tem morcego que se alimenta de néctar das plantas, tipo beija-flor, né? Então, cada Exu morcego vai ter os seus mistérios, tá? E isso... Eu não falei no começo do vídeo, foi até bom porque eu lembrei agora. E isso muda muito, porque se você vai no candomblé, é de um jeito. Se você vai na umbanda, é de outro. Se você vai na quimbanda, então, é outro. Então, quem está certo, quem está errado, não tem certo e não tem errado. Tem como funciona a casa, tem como funciona o culto, mas principalmente tem como o Exu quer. O querer do Exu prevalece qualquer casa, qualquer culto e qualquer sacerdote. É isso. Então, sempre saber o que o Exu quer e como o Exu quer é importantíssimo, tá? Essa é a minha opinião. É assim que eu trato a quem eu vou cuidar, né? Zelar. Então, é dessa forma. Eu tenho meus princípios, eu tenho meus conceitos, mas não é todo Exu de pessoas que eu vou atender que, de repente, a egrégora vai aceitar corte. E a minha essência é corte. Então, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o entendimento. Então, não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é o que sai da boca do teu Exu. Então, Exu morcego, ele sempre estará com fome. Ele é a energia de alta tensão. Então, ele necessita. Ele é uma usina. Entende? Quanto mais esse Exu comer, quanto mais esse Exu ganhar, quanto mais esse Exu tiver sua atenção, melhor vai ficando os teus caminhos e a tua conexão com ele. Então, meu bem, não tem o que dar, dá vela. Não tem o que dar, dá fruta. Não tem o que dar, arranja alguma coisa. Faz um padezinho lá. Tem vídeo aqui ensinando. E vai fazendo, tá? Mas não deixe esse homem com fome. Se você perguntar todo dia, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para memorizar. Se você perguntar todo dia, meu velho, você quer alguma coisa? Quer. Quer e quer. Por conta dessa energia.
Ele é diferente nisso. Vamos lá. Gente, presta atenção. Eu estou fazendo essa analogia toda para que a história tenha sentido, principalmente para as pessoas iniciantes. Então tem pessoas aqui que eu poderia falar na língua do santo, não, na língua dos anjos, que ia me compreender. Mas o vídeo ele tem que ser algo para ser assistido que toda e qualquer pessoa possa compreender, tá? Então, meus amados sacerdotes, tenham paciência, que eu tenho que contar a história do meu jeito. O morcego, ele emite um eco de localização, tá? O que significa isso? Através da boca, nariz, sei lá, ele emite o eco. Esse eco bate na presa e volta. E através do ouvido, o morcego identifica o obstáculo, o morcego identifica a presa, o morcego identifica o caminho, o morcego identifica o objetivo dele, o morcego identifica presenças. Eco de localização, a coisa bate, volta e ele capta. O que será que esses médiums, o que será que o pai morcego ensina para os seus médiums? Presta atenção, meu filho. Então, de alguma forma e de alguma maneira que nós, que não temos o Exu morcego, não saberíamos explicar, mas eu acredito que a melhor forma de falar isso é falar que os médiuns do Exu morcego têm radar. Então tem esse radar de captar sons, movimentos, e através disso a mediunidade ativa e ele tem o esclarecimento à imagem. Eu vou dar um exemplo diferente. Eu, quando tenho que resolver alguma coisa espiritual, eu vejo, eu sinto no meu peito, eu faço minha viagem astral. Vamos colocar que os filhos do seu morcego não veem, eles escutam e a mente deles processam a imagem e a visão e o reconhecimento da situação. Então, gente, como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho essa habilidade, né? Então, é a melhor forma que eu encontrei. Os médiuns, através do pai deles, o seu Exu morcego, eles têm essa habilidade da audição, da percepção, desse reconhecimento. Lembrando sempre, a visão pode não ser boa, mas o eco e o reconhecimento através do eco é um poder, é uma sensibilidade, é um dom que muitas vezes a visão pode perder. Porque o que acontece? Quando você está conversando com o Exu morcego ou com seus médiuns, aquilo que você está dizendo pode significar e ter uma expressão muito maior para os seus médiuns do Exu morcego. Então, por exemplo, eu bebi água. Ele já entendeu que você ficou com sede, que você teve algum problema, que os seus rins não funcionam, alguma coisa que não tinha torneira. Então tem que tomar muito cuidado ao falar com os médiuns do Exu morcego, porque um pingo para eles é letra, através da audição. Às vezes a coisa pode estar na cara dele e ele não reconhecer. Acontece, cada um tem suas dificuldades. Então, ele pode não reconhecer, passar por cima, esquecer a chave do carro e não sei o quê. Mas essa percepção, esse radar, essa audição que transforma em imagem, em mediunidade, em vidência, porque vidência tem a ver com visão, mas essa audiência, clara e audiência,
faz parte dos médiuns do Exu Morcego. Gente, é o melhor que eu consigo explicar desse aspecto, tá? É o melhor. Eu não tive outra ideia, mas eu espero que tenha ficado claro essa habilidade. Os médiuns do Exu Morcego, eles necessitam do coletivo, eles necessitam da sociedade, eles necessitam da comunidade. É essência, gente. Isso não é, porque eu quero que seja assim. É essência. Essência. Então, esse filho do Exu Morcego, provavelmente, se ele trabalhar atrás de uma mesa, de um escritório, sozinho, ele vai se tornar muito infeliz, muito oprimido, muito, ó dia, ó vida, ó azar. Ele vai perder a vitalidade dele. Agora, caso essa seja a profissão sua, que é filho do Exu Morcego, você já aprendeu a transmutar isso. Provavelmente você vai para uma academia, provavelmente você faz parte de um time de futebol, provavelmente você está dentro de algum contexto social e coletivo. Para quê? Para trazer o equilíbrio para a sua mente. Porque a sua mente, se não estiver na comunidade, no coletivo, e junto e misturados, vocês se sentem apagados por causa dessa coisa de um por todos e todos por um. Em vocês isso é muito forte. Uma situação que eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar essa característica dos filhos do seu morcego? Aí eu fui buscar na minha mente, que é fértil, que eu amo mente fértil. E assim, vamos lá, vamos contar uma historinha. A caverna, não é o Batman, gente, não é o Batman, mas pensa no Batman. Pensa no Batman que vai ajudar. A caverna, ela representa as sombras, ela representa a nossa escuridão. O que é sombras e escuridão? São aquelas coisas de alma, de mente, aquelas coisas profundas que a gente tem que superar, a gente tem que vencer se a gente quiser que a nossa vida ande. Então, traumas e essas coisas todas. A caverna seria isso, tá? Só que a caverna, ela é o local de proteção do morcego. É onde ele descansa, é onde ele procria, é onde ele não é uma presa para outros. Então a caverna, de uma certa forma, ela é um local seguro. Aí que a gente tem que misturar as coisas, que é a parte que era difícil. Apesar de tudo, que os médiuns e os seus desafios, porque ninguém tem um Exu por acaso, não é fada madrinha que vem com a varetinha na tua cabeça, oi borboleta. Não, a gente tem nossas entidades por conta da nossa vida e dos desafios que nós vamos ter nessa vida, nessa encarnação. Quais são os nossos propósitos humanos e espirituais. E isso envolve o seu Exu Morcego e seus médiuns. Então tá, vocês médiuns do Exu Morcego, vocês têm que ter uma busca intensa, não é mais ou menos. Lembra que eu falei lá atrás, a fome dele é imensa, é tremenda. E isso não é apenas no sentido de obrigações, oferendas. É também intenso no sentido de conhecimento, no sentido de aprendizado, no sentido de ritualísticas e no sentido de fazer aquele médium aprender a ser uma pessoa melhor para ele mesmo ao longo da sua vida. E como são essas experiências? A grande, não posso falar que são todos, né? Mas os médiuns do seu morcego, que já são mais maduros, eles podem contar o que significa o que eu vou dizer, né? Talvez de uma forma até melhor aqui nos comentários. Sabe aquelas cicatrizes de uma vida amorosa?
Sabe aquelas cicatrizes de perda financeira? Sabe aquelas cicatrizes que o ódio, a raiva, o amor e o desamor, as conquistas e as perdas da vida, essas cicatrizes viram experiências. É tipo aquele morcego que saiu da caverna, deu de frente com um gato, brigou com um gato, se machucou um pouco, agora volta para a caverna para descansar, para se recuperar. A próxima vez que ele sair da caverna, nunca mais esse gato será uma ameaça para ele. Faz sentido? Então, vocês não têm. Vocês têm que entender que essas passagens, essas dificuldades também surgem porque nem todas as pessoas têm essa capacidade de compreensão e de entendimento e de expressão que vocês médiuns do Exu Morcego têm. Então, quando as pessoas não compreendem vocês, é o gato. Quando aquela dor de amor, eu separei porque a mulher só gritava comigo, não entendia nada. Eu saía para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, e ela me largou porque ela falou que não tinha marido. Estou dando um exemplo, estou inventando. Aí é o gato. Aí eu e meus exemplos. É o gato. Então, vocês, ao longo do crescimento humano, do desenvolvimento, vocês vão aprendendo a reconhecer quem são os gatos, quem são os seus desafios, o que acontece quando você não explica uma coisa direito. Será que você parou para analisar que nem todo mundo tem essa capacidade de absorver, de entender e de ser elétrico e dinâmico como você? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais, cada um tem as suas necessidades. O que é muito importante para você, querido filho do Exu Morcego, pode ser que não seja importante para o teu funcionário, para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos. E fazer eles entender tem que ser com calma, não é com choque de alta tensão, porque daí vira gato, entende? Aí você mesmo acaba se machucando, porque limites, alta tensão, velocidade, energia, faz sentido? Faz sentido como vocês têm essa vitalidade e que isso para outras pessoas que não têm pode ser uma grande dificuldade e pode ser um gato? É isso. Vamos colocar agora a parte dos médiuns quando já encontram a maturidade. Quando os médiuns encontram com a maturidade essa experiência com o Exu Morcego, esses filhos, eles criam habilidades incríveis. Eles não têm mais medo do gato, como eu disse. Mas aí vem outros contextos, tá? Vocês, às vezes, não tocam mais no assunto. Eu considero isso uma bênção, porque, gente, quem vive de passado, quem vive remoendo o passado, não sai do lugar. Mas lembra do seu radar, filho de morcego, lembra da sua sensibilidade. Então vamos inventar uma história aqui. Faz de conta que você traiu, colocou um chifre, e até hoje o seu companheiro e sua companheira têm aquela dor. Você não tem como passar a vida inteira provando que você vai ser fiel, provando que você não vai fazer mais isso, provando e provando. Eu sei que é uma dificuldade, mas quem caçou? Quem caçou é as cicatrizes do gato. O gato te deixou cicatrizes. Então, ao mesmo tempo, você, por conta de ter
essa energia, você vai ter que paparicar mais, você vai ter que cuidar mais, você vai ter que ser mais atencioso, você vai ter que ter aquelas coisinhas que você não gosta de ter, um mimimi, né? Tem que ter, porque senão, caso contrário, como aquilo para você já passou e você superou, né? Aí você vai se dedicar somente ao trabalho. É um exemplo. Aí você vai se dedicar totalmente ao trabalho, porque o trabalho, ele requer energia. Então você mexe com um, você vende com o outro, você sobe a escada, você desce a escada, você vai na rua, você volta, e aqui não tá bom, vamos trocar de lugar, e telefone. Essa hiperatividade, ela te domina, porque faz parte da sua essência. Aí, como você acha que está tudo bem, como você jogou toda a sua energia para ganhar o dinheiro, exemplo, aí você não percebe que, mais uma vez, o seu companheiro ou companheira pode estar se sentindo traído, sem carinho, sem atenção. Então, quem é filho do seu morcego, do seu Exu morcego, e já está na maturidade, já aprendeu essa forma de equilibrar essas coisas. Então, como é que eu vou cuidar do meu companheiro, do meu trabalho, do meu filho, da minha família, do meu jogo de futebol, dos meus interesses? Ele já aprendeu. Mas você que é um médium novo, você preste muita atenção nesses detalhes que eu estou falando, para você não deixar, não colocar no teu quintal uma criação de gatos, entende? Porque essas coisas com os filhos de Exu morcego parece que voltam sempre. Essas coisas do passado mal resolvidas, elas voltam para serem resolvidas. É como se vocês tivessem uma dívida que nunca consegue pagar. Ao mesmo tempo, olha que dificuldade ser um filho do Exu morcego. Ao mesmo tempo, você tem que se perdoar, caso tenha cometido um erro. E você pega esse exemplo e você leva para todas as direções da vida. Então, eu estou dando um exemplo de relacionamento. Então, você tem que se perdoar. Porque se você também não se perdoar, a coisa não vai andar, nem no relacionamento, nem nesse trabalho, nem no jogo de futebol. Não anda. Então faça a sua parte. A gente só pode dar o que tem, tá? A gente não tem como convencer as pessoas que a gente não vai errar mais. Aí cabe às pessoas também amadurecerem e saberem que se elas escolheram ficar, escolheram porque quiseram. Né? Porque se elas escolheram ficar, elas também escolheram conviver com aquela situação. Mas isso não significa que você não tenha que melhorar. Tá vendo como é complexo e como é difícil explicar isso? Por isso que eu tenho que contar a história. É difícil, mas eu espero que vocês, médios, principalmente os mais novos, entendam tenham essa sensibilidade para que vocês transformem isso em acontecimentos maravilhosos para a vida de vocês. Exu é poder, Exu é caminho, Exu é vida. Exu, somente Exu morcego, ele não anda só nas estradas, ele voa, ele voa. Presta atenção nesse voar, porque significa voar. Significa voar. Ele cata seu filhote e leva. Então preste atenção, porque essas parábolas, elas têm muitas mensagens que individualmente cada filho do seu morcego vai identificar conforme as suas próprias experiências. O que acontece? Os médiuns do seu morcego, já desde jovem, eles parecem que buscam um propósito de vida. Mas é propósito, assim, não é esse propósito, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro. Não, não é esse. Esse propósito é muito maior do que ser alguma coisa.
É um propósito que muitas vezes vocês, filhos do Exu, fica sentindo um buraco dentro de vocês, como se faltasse algo. E é uma busca. O que será que está faltando? É como se o seu saco não enchesse. Coloca coisa. Por exemplo, tá bom no trabalho, tá bom no amor, mas está faltando alguma coisa. É esse buraco, você vai ter que resolver diretamente com o seu Exu morcego. Não tem uma receita, tem uma solução individual que o Exu morcego tem. Mas isso não se aplica somente aos médiuns. Quando você vai se consultar com o Exu morcego, ele parece que tem um imã. Ele atrai essas pessoas doidas, sem propósito, perdida no universo. Sabe aqueles filmes que a pessoa cai da nave espacial e sai boiando no universo? Parece que o seu Exu morcego, ele tem essa habilidade. Eu não sei se é por causa dessa metáfora do radar, dessa energia, desse voo, provavelmente, da caverna. Então, gente, quando você busca a orientação de um Exu morcego, você pode ter certeza que você não vai escutar o que você quer, você vai escutar o que você precisa. E aí é aonde a gente entra com as dificuldades do nosso dia a dia. Porque as pessoas entendem o que elas querem, as pessoas interpretam as coisas como elas querem. As pessoas, elas se fazem de lesadas, de loucas. Com o Exu morcego não tem jeito. Não tem jeito. A coisa é muito rápida. Ele fala hoje, acontece amanhã. Então, pobre alma que vai se consultar com o Exu morcego e que se acha que foi só um conselho, não tem nada a ver, as coisas do Exu morcego são profundas. E requer que quem esteja consultando com ele tenha discernimento e entendimento. Mesmo que ele esteja de uma forma rústica, mesmo que ele esteja de uma forma lorde, mesmo que ele esteja no chão com a sua capa aberta e não olhe para cima, porque depende do humor dele, a gente nunca sabe qual o humor que ele vai chegar. Se ele vai chegar com o humor da caverna, se ele vai chegar com o humor do voo, se ele vai chegar com o humor da alta tensão da eletricidade. A gente nunca sabe, não sabe. E nem o médium sabe, tá? Então, tanto para você que é médium, como principalmente para você que consulta com o Exu morcego ou convive com o médium do Exu morcego, você tem que ter essa sensibilidade de todas essas coisas que eu falei. Parece que a grande missão desses médiums é se fazer compreender, porque eles acabam ficando grosseiros em alguns momentos, porque esses médiums acham que as pessoas são burras. Assim, gente, eu já falei isso 10 vezes. Como que a pessoa não entendeu? Como que a pessoa não compreendeu? Que dificuldade! Eu vou pegar isso aqui, peraí. Eu vou desenhar. Tá vendo? 1 e 1 são 2, minha filha. Vai lá fazer esse trem. Então, as confusões podem vir daí, tá? E na parte de consulta, gente, você vai mudar sua vida quando você deixar o conselho do Exu morcego entrar nos teus caminhos. É difícil? É. Meu filho, querido, querida, as coisas boas não caem do céu. O que cai do céu é cometa, é chuva, é avião, é outras coisas. Está caindo extraterrestre, isso cai do céu. Mas assim, as coisas boas, os seus anseios, os seus desejos, as maravilhas do universo, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que conquistar, você vai ter que mudar, você vai ter que se permitir. E Exu morcego é o homem, é o cara, é o Exu que tem esse poder.
Fica a dica. Querido médium maravilhoso do Exu Morcego, pare de ser centralizador. Pare de achar que as pessoas não têm capacidade de fazer as coisas. A partir do momento que você acha que as pessoas não são capazes de fazer as coisas, você vai ter que fazer. Quando você começa a fazer uma coisa, tudo bem. Quando você começa a fazer duas, tudo bem. Quando você assume toda a responsabilidade e centraliza todas as coisas para você fazer, médium, o que vai acontecer? Você vai começar a errar, você vai começar a ter fadiga, você vai começar a sofrer de ansiedade, você vai começar a ter menos produtividade por conta dessa centralização, e aquilo que era para crescer 10 vezes, vai crescer 2, porque você precisa de... você faz pizza. Se você sai para entregar pizza, você não pode fazer pizza. Aí você contrata um motoqueiro para entregar pizza. Aí aumenta teus clientes. Aí agora, para você não gastar dinheiro, você faz a pizza, dá uma parte para um motoqueiro entregar e a outra parte o outro motoqueiro vai entregar. O que acontece? Deixa de crescer. Deixa de crescer. Então, você vai ter que ter uma forma inteligente, usando esse exemplo simples do motoqueiro e a pizza. Para quê? Para que você vai ter que testar, você vai ter que ter paciência, você vai ter que usar essas habilidades sonares que você tem de ensinar aquelas pessoas, ou a sua família, ou o meio social que você vive, a desenvolver as coisas. Mas você pode ter certeza, nunca vai ficar do jeitinho que você quer. E do jeitinho que você quer, você teria que fazer. E se você assume toda a responsabilidade, o barco não anda. Porque tem 2 remos. Alguém tem que remar desse lado, a outra pessoa remar desse, para que a coisa ande. Então, pare e reflita a respeito dessa centralização de todas as coisas, porque os outros não conseguem fazer tão bem como você faz. Fica outra dica. Agora, queridos médiuns, vocês vão ter que comentar e colocar aqui nos comentários, porque eu não sei explicar isso. Quem vê vocês na rua pensa que pensa não, vocês são um tsunami e sobe e desce, aquilo que eu falei lá atrás. Mas dentro de casa, vocês não falam, vocês ficam quietos, parece que está na caverna mesmo. Só que é um quieto de falar, mas não para de mexer nas coisas. Quando você vai procurar o médium, ele não estava no sofá, estava, agora está tomando banho. Ué, tá tomando banho? Não, já está cuidando do passarinho. Cuidando do passarinho? Não, já vou, tá no telefone. Então, essa inquietude que eu não vou saber explicar, vocês que devem explicar aqui, dar satisfação, porque vocês são desse jeito, na rua, aquele movimento. Em casa, fica quieto. Aí a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, fala assim, gente, só eu que vivo com esse filho de morcego que sei. Gente, como que ele pode ter essa dupla personalidade, né? Então, isso é muito interessante, porque quem não conhece vocês tem um baque, tem um choque. Então não é tão simples. Não é simples explicar, quanto mais aprofundar. Mas cada um tem seu jeito e tem sua maneira. Mas isso é uma característica dos médiuns do seu morcego. Ah, lembrando uma coisa que eu não falei. É óbvio, se você é de uma vertente onde você trabalha muito mais com caboclo, tá? E uma vez no mês você trabalha com Exu, então você vai ter as características do seu Exu. Lógico que vai. Mas as características do caboclo podem se sobrepor, porque a vibe, a energia que você anda é mais com caboclo. Então fica outra reflexão para vocês médiuns. Mas quem tem Exu morcego, meu bem,
Geralmente o Exu morcego está na frente. É ele que está na frente. Ele é maravilhoso. A hora que ele abre as asas dele, salve-se quem puder. Sabe o que o morcego faz? O morcego faz assim. Ele passa o dentinho dele, o morcego que se alimenta de sangue, tá? Ele passa o dentinho dele. Aí o sangue dá aquela gotinha de sangue, né, no animal. A saliva do morcego, a hora que entra em contato com a ferida, faz o sangue sair muito mais rápido. Aumenta o volume de sangue por causa da saliva. E eu peguei essa analogia porque esse jorrar sangue significa o quê? Fluido, vida, energia. Então, aquilo que o Exu e aquilo que o médium do Exu põe na cabeça que vai fazer, se passar a língua, meu bem, ele vai até o fim. Ele começa e não para. Não tem nada e não tem ninguém que vai tirar a ideia, o objetivo, o que ele está vendo. Nem com medo, nem com ameaça, nem com nada disso. Agora, você imagina quando deixa esse Exu morcego irado, estou falando do Exu agora, irado, pensa, você me deve, seu gato safado, você me deve, porque a hora que ele passar o dente dele, ele vai tomar o sangue, vai, e a coisa não vai parar de jorrar, e vai jorrar sangue, até ir lá e pedir agô, e pedir maleme, assim, meu velho, meu senhor, você me perdoa, mas deixa a minha vida andar. Eu cometi esse erro. Você tem que reconhecer teu erro. Não é só dar cabrito, não. Tem que reconhecer teu erro. Porque se você não reconhecer teu erro, o seu morcego ele vai continuar te perseguindo. Tá? Ele é implacável. Ele não erra a mordida. Médiuns, aprender essa parte do ser 8 ou 80 é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo, que eu quero que você me conte aqui nos comentários. Eu começo a contar uma história para você, e e você tá ali me escutando. Daqui a pouco, eu tô esperando você me dar uma resposta, você já mudou de assunto. Então eu tava falando lá do cachorro, que é a história do cachorro, porque o cachorro subiu, porque o cachorro desceu, né? Ao invés de você me dar uma resposta, por causa dessa sua hiperatividade, você já está falando de carro, de futebol, de outra história. E a gente que fica do lado de cá se sente sem atenção, sem resposta. Parece que a nossa história para você é indiferente. Parece que você não tem sensibilidade de perceber a nossa TPM, as nossas dores. Então, é uma coisa que tem que trabalhar, porque vocês dependem do coletivo, vocês dependem do social, vocês dependem. Então, a partir do momento que você é jovem, de um Exu morcego, esse médium, se você não entender que você tem que trabalhar junto com o coletivo, junto com essa sociedade, junto com essa família, e se você quer atenção, você vai ter que aprender a dar atenção. Se você quer respeito, você vai ter que aprender a dar respeito. Se você quer dinheiro, você vai ter que ir atrás do seu dinheiro. Porque essa forma e maneira que você tem de ganhar dinheiro não é pequena, é imensa. Vocês têm o dom para o dinheiro, o dom para o comércio, o dom para conquistas. Mas nem todas as pessoas estão preparadas para correr essa estrada com você. Ah, então você vai... Não, ninguém está falando de separar aqui. Você vai ter que ter o entendimento, mas nunca esquecer de dar a atenção. De dar, isso eu falei no começo do vídeo, de dar a atenção para os outros grupos, família, amor, trabalho, saúde. Essas coisas tem que ter, porque vocês voam. E depois que volta para a caverna, não encontra ninguém. Essa é a parte triste. Porque as pessoas têm que entender
essa profundidade de vocês, né? Porque ninguém tem esse radar que vocês têm. Outra coisa interessante dos filhos do seu morcego, que eu já percebi, é o quê? Sabe aqueles momentos de crise política, crises econômicas, que a grande ou a maior parte das pessoas estão reclamando? Ai, porque não tem emprego, ai, porque não tem isso, ai, porque as coisas estão caras. Ah, minha filha, os médios deste morcego já estão lá na frente. Geralmente, quando todo mundo está se dando mal, eles estão se dando bem. É com tecnologia, é com informação, é com comunicação, é com venda, é com comércio, é com criação ou criando coisas novas. Eles criam demais porque são caçadores natos, são comunicadores natos, têm essa essência, têm essa vitalidade. Os médiuns do seu morcego, quando percebem e cuidam bem dele, direitinho, com essa fome que ele tem, a vida acontece. Vamos abrir as portas da esperança. E elas se abrem. Quando esse médium está em equilíbrio com o seu Exu, está cuidando do seu morcego, ele está feliz, ele está satisfeito, porque se ele passa essas características para o médium, que são características, são essências, imagina ele que é ele mesmo. Imagina, aí você que é médium, você tem que se colocar no lugar daquelas pessoas que eu dei exemplo, que às vezes não conseguem te compreender. Porque agora você está com o teu pai. E você, quando está de frente com o seu pai, você sente a mesma coisa. Ai, será que ele escutou o que eu falei? Será que... Ai, cadê? Será que ele sumiu? Onde ele está? Eu não senti ele, eu não sonhei com ele, eu não vi ele, onde ele foi? Por quê? Porque ele é rápido, meu bem. Ele está lá no mundo espiritual dele, fazendo, criando e movimentando dentro da mesma proporção, e muito maior, aliás, do exemplo que eu dei dos médiums com a sociedade. É isso. Então, tem que ter. Então, você aprende com o teu pai, aprende com ele como você tem que falar com ele e como ele te escuta, que você vai compreender como as pessoas te escutam, como as pessoas te compreendem. É a lei do ritmo, entende? Um pêndulo. Então, quando é você que vai para cá, você tem que saber ensinar, compreender e criar seus movimentos. Aí você vem para o meio, você está em equilíbrio. Mas quando você vem para esse outro lado, aqui é a casa do seu pai. Aí é você que está aprendendo com ele. É você está ali, pequenininho, pequenininha. Meu Senhor, o que está acontecendo? Humildade. Humildade. Lembra que ele é um caçador. Lembra-se que o Exu morcego é um predador. Lembra que ele voa. Então, não é apenas um nome, tá? Não veja ele como Batman, sabe? Ele é um Exu. Exu com todas as essências de um Exu, com toda a missão e propósito de um Exu, desobsessão, abre caminho, demanda, ataque, tudo que um Exu faz, o seu Exu morcego também faz. A diferença desse vídeo é que eu estou falando da essência. Da essência. E aí vocês me confirmem nos comentários, com mais riqueza de detalhes. O que o Exu morcego cobra dos seus médiuns? Eu vou até ler aqui. Que seus médiuns, eles precisam desenvolver a espiritualidade universalista. O que significa isso? O seu morcego, ele sabe muito bem que remédio cura, mas o chá também, o benzimento também, né? A macumba também.
Então, o que eu quero dizer com isso? Esses médiums, eles vão ter que ter esse conhecimento. Eu estou dando exemplos aqui, gente. Nada é 100% nessa vida, quem dirá eu. Eles vão ter que ter conhecimento, de terapias holísticas, de reiki, de psicologia, de metafísica, física quântica. Por quê? Como o Exu Morcego ele é o movimento, é o caçador, é o predador, ele não quer médium burro, ele não quer médium limitado. Então ele cobra. Lembra que o saco nunca enche do médium? Pois é, quem dirá do pai dele, Exu Morcego? O saco nunca enche. Exu Morcego está sempre com fome de conhecimento, de dedicação, de culto, de obrigação e de conquistas. Ele quer, ele quer, ele quer e nunca para. Né? Outra coisa, então o autoconhecimento, os médiums são líderes natos. Ao longo do caminho, conforme a maturidade vai chegando, eles quebram muita cara, mas muito a cara. Lembra daquelas experiências de alma profundas que eu falei que no início do vídeo? Agora que eles começam a ficar mais maduros, adquiriram a experiência na prática, espiritualmente e emocionalmente. Agora esse médium vai liderar, de alguma forma, de alguma maneira. Se é um médium, vai virar sacerdote. Se é um comerciante, vai virar empresário. Se é um jogador de futebol, vai virar técnico. Eu não sei, gente. É alguma coisa assim. Liderança. Liderança. Então, fiquem atentos, porque vocês têm esse poder. E lógico, meu bem, por mais que qualquer espírito, entidade, divindade queira dar as coisas pra gente, se a gente tiver cego, surdo e mudo, a gente não vai sair do lugar. Cada um que lute com as suas próprias forças. Porque quando você não cuida do seu Exu, provavelmente ele vai deixar você quebrar a cara. É isso, isso serve para todo mundo. Não é só do Exu Morcego, maravilhoso. Então ele cobra do médium os alicerces da vida. Ô meu filho, vem cá, você vai estudar, você vai aprender essa outra coisa aqui, você vai cuidar da sua família sim, e você vai começar a trabalhar com isso. Aí ele começa a dar o caminho. Naquele momento pode ser que nada tenha sentido. Aí ele faz igual eu, como eu faço. No meio da história ele junta tudo e vira uma coisa só. Mais ou menos isso, é como eu consigo explicar. E sempre esses alicerces estão voltados para novas conquistas. Então, você pegou, fez 2 salas e um banheiro embaixo, criou alicerce, as colunas. Mas agora o médium vai ter que construir em cima. Aí constrói em cima. Depois que ele pensa que acabou, chega lá o pai dele, o seu morcego, e manda construir outro. E assim vai a vida. Nunca para de construir, nunca para. Não adianta você que é médium do seu morcego, quando eu envelhecer eu vou ter sossego. Não vai. Não vai. A sua essência é essa. E não tem nada a ver com sossego. Tem a ver com movimento, agitação, construção, sociedade e passar conhecimento. É isso. É esse o teu propósito. Para pensar e refletir. Então, só para reforçar, quando a maior parte das pessoas estão perdidas, eu quero que você que conhece, dá uma olhada para o médium do Exu Morcego. Está lindamente se destacando. Lindamente. Porque aprendeu. É isso. Nós todos nessa terra temos muito que aprender um com o outro. Tá? Porque quem vive só de feijão não conhece arroz. Quem só come maçã, sinto muito, vai ficar sem a pera. E é isso. Amados, amadas, espero que vocês tenham gostado do Exu Morcego e seus médiuns, dessa magia, dessa egrégora poderosa. Você que convive com o Exu Morcego, você que é médium do Exu Morcego,
por favor, por gentileza, vamos honrar o nome dele. Coloque aqui nos comentários as suas experiências. Para quê? Para que aqui seja um material de estudo. Eu vejo honrar o seu Exu morcego. Por quê? A tecnologia, a internet, é o caderno do futuro. Eu que sou velho já sei disso, entendeu? Então, vamos perpetuar o nosso poderoso guardião e seu Exu morcego. Espero humildemente que eu tenha conseguido honrar teu nome, honrar tua falange, honrar tua egrégora, que eu possa estar levando conhecimento, principalmente para os médiuns iniciantes, que de repente pode contribuir muito e evitar muitos problemas, como também trazer muitas coisas boas, né? Então, não deixem de compartilhar o vídeo, ajuda muito o canal. E aqui no nosso terreiro virtual fechamos a gira, tá? E aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão, meus irmãos. Axé.